No próximo domingo vamos dar continuidade a esse assunto, porque isso aqui é um assunto escatológico, que Jesus está falando aqui como será a sua segunda vinda. No momento que ele falou isso com os discípulos, ele ainda não tinha sido crucificado. Esses são momentos que antecederam, certo, a sua crucificação. Ele está dando orientação aos seus discípulos. Como é que começa? Vamos ler o texto aqui, que fala Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 14. Está dizendo: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós podemos ver aqui, nesse texto que acabamos de ler, essa parte aqui de Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 14, que Jesus saía do templo com os seus discípulos, e neste momento que eles estavam saindo, os discípulos encantados com a construção do templo. O que traz esse encantamento dos discípulos com aquele templo? Aquele templo era construído com pedras gigantescas. Tinham pedras que tinham até 13 metros de comprimento, seria um corte. E era um negócio assim, um monumento assim muito grande, muito bonito para a época. Então esses caras se admiraram. Senhor, está vendo esse templo aqui? Encantados com aquilo ali. E quando eles falaram isso com Jesus, ficaram assim até meio entristecidos que Jesus falou. Está vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava ali profetizando. E 70 anos depois, aconteceu justamente o que Jesus havia anunciado. Foi invadido, foi derrubado e não ficou pedra sobre pedra, só os escombros. Então Jesus estava ali prevenindo os discípulos das coisas futuras que iam acontecer. E eles ficaram assim com aquilo assim, encucados, como qualquer um. Imagine se fosse aqui, nós estivéssemos aqui, Jesus presente aqui, falasse essas coisas, aquilo ali, e a curiosidade normalmente é algo do ser humano, ia ser despertada. E não foi diferente com eles. Então Jesus saiu dali
E o texto fala que Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Lá era o local que Jesus costumava ir para orar com seus discípulos. Então lá, o texto aqui, em particular, eles fizeram as perguntas a Jesus. Que perguntas foram essas feitas? Observe aqui no versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Fizeram duas perguntas. Voltaram aqui? Primeira pergunta: diz-nos quando sucederão estas coisas. Como é que vai acontecer isso tudo? Está falando aqui. Você diz que não vai ficar pedra sobre aqui, tudo vai acabar, certo? E que sinal haverá da tua vida? A segunda pergunta. E a tua vida? Quando será? Quais os sinais que serão dados para isso, para quando isso acontecer, né? Da consumação dos séculos. E Jesus respondeu: Vede que ninguém vos engane. Ó, a observação de Jesus. Vede que ninguém vos engane. Para você não ser enganado, é necessário que tenha conhecimento do que está nas Escrituras. Jesus adverte sobre isso. Então, o que ele vai falar aqui? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se você não tem conhecimento que diz a palavra de Deus, você se tornará uma presa falsa desses que se dizem que são administradores, vão se dizer até que são Cristo, que tem poder para fazer essas coisas. Mas o interesse deles são outros totalmente do que está na palavra. Então a necessidade de ler a Bíblia e conhecer o que diz as Escrituras vai lhe proteger de ser enganado. Porque essas pessoas que assim fazem, eles estudam, eles pesquisam, vê o público-alvo e leva aquela mensagem muito bem planejada para enganar. Para você não cair nessa armadilha, é necessário de você ter conhecimento do que aqui está escrito. Por isso, não deixe de ler a palavra de Deus todos os dias. Sempre procure ler, ouvir a palavra do Senhor, porque assim que você tomar conhecimento, ficará fácil de você perceber quando for anunciado aí através dos meios de comunicações, palestras, convites, até cultos, que o próprio Jesus Cristo falou que no meio do seu povo estarão lobos ferozes, vestidos de cordeiro, com o objetivo de destruir as suas ovelhas. Então, se Jesus já avisou e mandou que tomasse cuidado, a nossa parte agora aqui é o quê? Fazer, como se diz, fazer o dever de casa. Estudar a palavra, estudar as escrituras. Alguns podem falar, mas às vezes eu leio e não entendo. A Bíblia, quando você lê, não é como um livro qualquer. Peça a Deus sabedoria, que Ele fale ao seu coração. E faça prova dele mesmo. Não é a quantidade de versículos que você vai ler em uma sentada, mas como você lerá a palavra do Senhor. Leia, olhando. Se tiver alguma palavra que você não conheça, pegue o dicionário, olhe, pesquise, examinai as Escrituras. Examinar não é pegar para ler, não. É olhar o que é que isso realmente quer dizer. Qual o sentido que isso vai estar dando? O que é que isso aqui influencia na minha vida hoje? Qual a necessidade de eu ter conhecimento do que aqui está sendo apresentado? Então, esta é a finalidade, estudar a palavra do Senhor. Então, Jesus respondendo às duas perguntas que os discípulos fizeram. A primeira pergunta foi em relação, que ele falou, não vedes tudo isso aí, esse templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Então eles perguntam, isso aí vai acontecer quando? E quais os sinais da sua segunda vinda, né? Da sua vinda. Ele vai continuar aqui. Eu sou, o versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras,
rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Desde que Jesus falou isso, o mundo já tinha guerras. Muitas guerras estavam acontecendo naquele tempo. E continuam acontecendo até hoje. Muitas pessoas leram esse texto aqui e falaram, pô, já está no fim, está acontecendo guerras, aquilo. Porém, quando você olhar mais detalhes aqui, você vai observar, ó, é necessário acontecer, mas ainda não será o fim. Porque muitos aí até marcaram o dia que Jesus Cristo ia voltar. Não, Jesus vai voltar, tal dia, olharam, fizeram lá contas e contas lá e afirmaram, né? E coitados, foram decepcionados, porque o próprio Jesus disse que só o Pai sabe o dia da sua volta. Mas ele deixou os sinais para que as pessoas olhassem e fossem, certo, percebendo o decorrer desses acontecimentos. Está dando aquilo ali. Então, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí você fala, poxa, eu estou ouvindo hoje falar muito sobre terremoto. Então já está acontecendo terremotos, mais terremotos que antigamente. Tem um diferencial. Hoje, o terremoto acontece e ele, através da ciência, pode ser medido. Ó, houve um terremoto aqui, isso aí é confirmado cientificamente. Há épocas atrás, os terremotos aconteciam e eles não eram medidos, não tinham como ver. Tem terremotos que acontecem que a gente nem percebe, mas os sensores mostram que está tendo ali certo terremoto. Quando alguns dos que ficam bem perceptíveis, o negócio é mais avançado, certo? A sua escala já está maior. Mas também são sinais que terremotos vão acontecer, nações contra nações. Nossa época aqui, nós estamos vendo aí a grande guerra aí acontecendo da Rússia, né? Atacando o outro lá, os Estados Unidos interferindo, sendo ameaçado, Israel brigando. Então, observe que o que está escrito aqui no texto bíblico está acontecendo nos dias atuais. Mas Jesus Cristo falou: acalme-se, que isso ainda não é o fim. É necessário que tudo isto aconteça. Em Lucas, ele fala até ser um detalhe que aqui não está escrito, ele fala que haverá até as pragas. Recentemente, um pouco tempo, nós fizemos parte desse episódio que não foi muito bom quando chegou a Covid, né? Em 2019, 2020, aquilo ali, muitas pessoas morreram, e isso tudo está anunciado, Jesus Cristo anunciou desses acontecimentos que que iriam ser antes da sua vida. Então, o versículo 8 aqui fala: porém, tudo isso é o princípio das dores. E ali estávamos os discípulos escutando Jesus responder a pergunta que foi feita. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados e todas as nações por causa do meu nome. Muitos locais hoje ainda é proibido que entre o evangelho. O evangelho de Cristo não pode ser anunciado em muitos locais do mundo. E se aqueles que se atreveram aí, muitos foram mortos. Mas nem assim eles desistem. As missões estão aí, procurando oportunidade de sempre levar a palavra do Senhor nesses momentos de guerra, os locais onde entravam, até e muitas vezes pela guerra foi aberta uma porta para que esses missionários entrassem lá e pregassem a palavra do Senhor. E o Senhor, lá no versículo 14, vai dar um sinal, que é o sinal final. Enquanto toda a nação não ouvir a sua palavra, ele não voltará. Mas ele diz que tudo isso aqui faz parte do processo da sua vida. Terremotos, guerras, rumores. Aí vamos lá, versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Versículo 9. Então, sereis atribulados e vos matarão,
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quantas pessoas foram mortas? Tem muitos até que o Instagram exibiu aí os massacres realizados pelas pessoas porque estavam lá. E qual foi o mal delas, o pecado delas? Anunciarem a palavra do Senhor. Então foram mortos mesmo, covardemente, botaram lá de joelho e atiraram, outros pegaram um facão, cortaram, separaram as pessoas, arrancaram as suas cabeças, foi assim uma coisa feia e anunciaram isso aí. E tudo isso aqui está escrito. Por causa do nome de Jesus, essas pessoas foram odiadas. Mas aqueles que são fiéis com o Senhor não deixam de anunciar, não se acovardaram por causa dessas ações. Porque se o Pai falou que Jesus Cristo vai voltar quando todos ouvirem a sua palavra, todos vão ouvir. Então, isso vai acontecer. No momento que Jesus falou isso, não havia internet, que é um meio de propagação, né? As coisas espalham pelo mundo. E hoje a tecnologia ajuda até a divulgar a palavra do Senhor para várias pessoas que estão longe, né? Escutando isso aí. E aí continua então. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Observem dentro da igreja quantos escândalos surgiram. E o inimigo, ele é um bom estrategista. Ele ataca a liderança, ele ataca as cabeças, para que as pessoas venham a se decepcionar com aquela atitude e falar, oh, se ele fazia aquilo ali, se desgostar e até largar Jesus de lado. O homem pode falhar, mas o Pai Celestial nunca falhou. A sua palavra é eterna. A sua palavra está no passado, no nosso presente e continuará sendo no futuro. Porque tudo aquilo que o Pai fala é verdadeiro e acontece. Quando olhamos a palavra do Senhor, tomamos conhecimento que está escrito aqui, nós podemos observar os acontecimentos anteriores, aquilo que foram profetizados, aconteceu e o que está acontecendo que aqui está também na Bíblia. E ao termos a oportunidade de estarmos bem aqui numa situação bem mais à frente, quando foi escrito, somos beneficiados porque podemos comprovar a veracidade das Escrituras. E isso nos dá uma certa segurança. Mas cuidado, estudem a palavra do Senhor, leiam, meditem, para não caírem em tentação, não caírem em armadilhas. E o versículo 12 vai dizendo aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Observe que os ataques aqui são opostos aos ensinamentos de Deus. Qual é o fruto do amor? Bondade, alegria, perdão. Mas o que está falando aqui é justamente que o oposto vai acontecer. E por acontecer o oposto aos princípios de Deus, as pessoas vão ficar decepcionadas, tristes, vão ver muitas coisas, e isso vai abater demais as pessoas. E ele dá um alerta que observe tudo isso aí, e quando você vê essas coisas acontecerem bem próximo a você, você tenha firmeza, tenha segurança, porque eu estou contigo todos os momentos. É isso que Jesus Cristo quer falar, aquilo ali. Olhe, se previnam, vai acontecer isso aqui, mas eu estou com você a cada momento. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estarei com vocês. O próprio Jesus Cristo, ele fala em João, capítulo 14, versículo aqui, olhe, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou preparar lugar e venho buscar vocês e vou pedir ao Pai que mande o Consolador para que fiquem vocês, lembrando de tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho dito, para justamente quando você vê essas situações, isso aqui chegar contra você,
você está fortificado pela minha palavra. Em momentos de angústia, que você possa ter a paz que só eu posso dar. É isso que Jesus está falando aqui. Então, o fato dele estar narrando isso aqui e dizendo as coisas futuras que vão acontecer, é para que seus filhos, quando verem isso, aquilo ali, não ficarem decepcionados. Não falar, que Deus é esse? Deus esqueceu de mim? Deus não liga para mim? Estou passando por isso, tanta coisa vinha acontecendo. Aonde está esse Deus? Ele está em meu coração, está no seu coração, está lhe protegendo. Confie e não deixe dúvida no seu coração, porque ele é real, ele não é uma fantasia, uma imaginação. Conversando com um amigo meu recentemente, ele ia ser bem engraçado, ele fala assim, né? E ele diz que eu tenho uma opinião sobre Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo era um cara muito inteligente. Então, ele viu que o negócio ia apertar para ele. Naquele tempo não tinha fotografia, as pessoas falavam, fulano tá ali, as pessoas pareciam. Então, ele fez, com certeza, ele fez um acordo. Na hora que ele viu que o negócio ia pegar mesmo, ele, se mandou e pegaram o outro lá e jogaram, aqui é Jesus Cristo, sei o que, sei o que. Ele criou essa história, aquilo ali, botando aquilo ali. Ele falou, tem muitas pessoas me condenam que eu falo isso, mas é o que eu penso. Até agora, ele falou, eu não fui convencido desse Jesus, que um cara tão sábio como ele era, ter sido morto daquilo ali. Ele não acredita na ressurreição de Cristo. Ele não foi convencido disso aí. Vão chegar momentos que eu vou poder, Deus permitir, a oportunidade de explicar para ele aquilo ali. Mas eu estou escutando para ouvir as dúvidas dele. Ele a parte toda histórica, não, isso aconteceu realmente, teve o povo hebreu, aconteceu isso, aquilo ali, tudo aquilo ali. Mas quando chega Jesus Cristo, esse Jesus Cristo, o Filho de Deus, o milagroso, que nasceu na Virgem Maria, sem ter existir a ligação do homem com a mulher, que aquilo ali, o nascimento de Cristo, foi uma obra do Espírito Santo em Maria, isso aqui deixa muita dúvida na cabeça dele e ele não aceita isso aí, certo? Ele fala, não, eu vejo, eu respeito, certo? Mas eu não falo isso para todo mundo, mas estou falando com você. Ele se abriu, falou, sabe? É isso que eu penso, que na hora de Jesus Cristo, arrumou as malas, se mandou, contou, outro lá foi no lugar dele, foi morto lá, o cara de um jeito foi morto lá e foi. Para você ver como é o pensamento das pessoas. Talvez para você que já conhece a Jesus, que o aceitou, você nem imagina que isso possa acontecer no pensamento das pessoas, mas acontece. E ele vai citar textos históricos, não, isso aqui aconteceu assim, assim, então não tem cabimento de Jesus Cristo ter morrido. Jamais ele ia fazer uma besteira dessa, ele atacou todo mundo aqui, mas na hora H ele falou, é o seguinte, qual é o seu problema? O seu problema, sendo que eu estou ali atrapalhando aqui, fica com o seu pessoal aí direitinho e eu sigo aquele caminho aqui, pega outro aí, um cara de bandido que vocês têm para matar, bota aí, mata na hora, aí faz aquela zoeira toda lá, não tem cano, o pessoal não conhece, todo mundo vai gritar tudo aí, eu vou adiantar meu lado. É o pensamento dele que ele tem. E como ele, existem muitos também que pensam dessa maneira. Ele está vendo assim, o Jesus, ele não nega da existência de Jesus, mas o Jesus histórico, o Jesus homem, não o Jesus filho de Deus. E esse homem, até por relatar que ele foi a visitar Jerusalém, tudo aquilo ali, olhou, disse aquele pessoal todo católico, ele fervoroso, tudo, e um dos guias chegou para ele e falou, olha, aqui Jesus Cristo se reuniu e ficou aqui, tinham 3.000 pessoas aqui nesse canto aqui. E ele, como também ele é engenheiro, ele chegou, olhou assim e falou, rapidamente, aqui não cabe 3.000 pessoas, não, aquilo ali. Aí depois o pessoal afastou mais, ele chegou a comentar, aí o guia falou, não, fique tranquilo aqui, a gente tem que falar o que está na Bíblia, mas, certo, isso aqui, e o próprio guia, por ser judeu, ele falou que não acreditava naquilo, da fortalecedura do rapaz, certo? Porque o judeu, ele não acredita que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Todos eles não negam a existência de Jesus. Jesus foi um cara iluminado, apareceu, um cara muito sábio, mas Jesus Cristo, esse Filho de Deus prometido, que tinha sido anunciado já pelo profeta Isaías, a forma como ele ia nascer e como ele ia morrer e qual o objetivo dele aqui, esse Jesus Cristo, o judeu até hoje espera.
Ele não crê que aquele Jesus Cristo é o Filho de Deus e não crê que ele ressuscitou ao terceiro dia, certo? E por ele ressuscitar, ele garantiu a todos que creem nele que mesmo que morram, quando ele voltar para buscar a sua igreja, primeiro os sepulcros irão se abrir e aqueles que creram nele serão ressuscitados com o corpo glorificado. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e juntos subiremos para o encontro dele nas nuvens. Isso aí, o homem comum não aceita de jeito nenhum. Fala, isso aí é história de carochinha, isso aí não sei o quê, certo? Mas não acredita. Porque quem convence essas pessoas não é o seu bem explicar das Escrituras. O bem explicar é importante, mas a Bíblia diz: quem convence é o Espírito Santo. Jesus Cristo manda que ide e anunciai a minha mensagem. É isso que ele fala. Mas ele não fala, vá lá e convença as pessoas disso. Vá, anuncie, fale com firmeza o que aqui está. E o convencimento vem do Espírito Santo. Ele que vai fazer. E aí que nós vamos ficar maravilhados, assim, alegres por ver, quando podemos observar o poder da palavra do Evangelho. Da mesma forma como, há tempos atrás, antes do nascimento de Cristo, o próprio Moisés falou, Senhor, está mandando ir lá te salvar o povo? Quem sou eu para chegar para Faraó e falar, ó, o meu Deus mandou aqui que libera o pessoal aí. Quem sou eu para falar isso? Deus falou com ele, diga que eu sou, mandou. Se eu vou chegar lá e dizer lá, eu sou, mandou, que sai aquilo ali, é quando ele fala assim, isso é uma conversa assim, muito assim, o pessoal vai até dar risada da minha cara falar um negócio desse. E Deus falou, diga que eu sou, mandou. Vá lá e fale isso aí. E vou te avisar logo, que o faraó não vai ceder não, mas vai e diga, porque no final você vai ver a coisa lá. E Moisés, ao final, viu que o eu sou tirou o povo, deu a ele o prazer de ver o povo ser libertado daquela escravidão. De tal forma que aquilo era projeção para a vinda de Cristo, o Jesus Cristo, que foi crucificado naquela cruz do Calvário, por causa do seu sangue derramado. E todos aqueles que creram nele e foram lavados pelo sangue do Cordeiro também receberam a vida eterna. Ser cristão é isso. Cristianismo não é religião. Cristianismo é crer que Jesus é o único caminho entre nós aqui e o Pai Celestial. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E toda boca que confessar perante os homens que eu sou o Senhor, eu também justificarei com meu Pai que está nos céus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é isso que Jesus Cristo promete. Mesmo que você morra, se você crê em mim, crê na minha palavra, você terá vida eterna. Que da mesma forma como Jesus foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele prometeu que todos que morrerem nele também, quando ele vier buscar a igreja, vão ressuscitar. E nós vamos estar aqui novamente na sua presença. Então, qual é o papel de Cristo? Cristo nos deu esperança também da vida eterna. E tem muitas pessoas que até hoje não entenderam isso, frequentam igrejas, estão dentro da igreja, mas não entenderam que isso é o cristianismo. O cristianismo é, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que mesmo que eu morra, eu vou ressuscitar de novo. Estarei com o meu Deus. E muitos se protegem atrás de religião, vou ficar aqui na religião para ser salvo, para ser bonzinho, certo? Muitos porque eu recebi a bênção de X, de Y, de uma fulana, de outra aqui, eu estou salvo. A salvação não é por homem nenhum, a salvação é só Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, é o que afirma. E aqui no texto, dando continuidade aqui, o nosso texto aqui, ele fala, aquele porém, versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Se você ouviu a palavra do Senhor, você creu e confiou nele, você está salvo.
Ele está garantindo isso aqui. E no final ele fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, o próprio Jesus Cristo está falando que só vai ter um fim, ele só voltará para pegar a sua igreja quando o evangelho for pregado em todo o mundo. E aqui está. Então, se alguém já está anunciando aí que tal dia Jesus vai vir, que tal dia aquilo ali, está falando coisas da sua própria mente, porque a palavra do Senhor diz só quando todos ouvirem esse evangelho que ele voltará. E por isso é necessário que você conheça as Escrituras, para não deixar ser enganado por A e por B, porque os discursos que são feitos por aí são discursos lindos, bonitos, bem filosóficos, né? Emocionantes, levam até as pessoas a ter, cair as lágrimas nos olhos. Mas a verdade, às vezes, está totalmente fora do que está sendo apresentado. Crê no Senhor Jesus, será salvo para a tua casa. No nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade destes sinais que Jesus vai continuar a relatar aos seus discípulos, respondendo à pergunta deles. Pai, e qual será o momento de você voltar? Quais os sinais que o Senhor dará? Então Jesus vai continuar dando esses sinais até aqui o versículo 51. Então, nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais desses sinais. Então, até agora, nós vimos aqui ele falar claramente, deixou bem claro até o versículo 14, que o sinal maior é quando todos ouvirem a sua palavra. E ele dá essa missão àqueles que creem nele. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e dizer. O que é evangelho? É dizer que salvação só por Jesus Cristo. A salvação precisa você fazer sacrifício, não precisa você pagar promessa por nada, porque naquela cruz do Calvário, ali quando Jesus fala, Pai, a ti entrego a minha alma, está consumado, tudo ali findou-se. Agora basta você só creia, crê no Senhor Jesus, será salvo. É isso que ele fala. Eis que eu vou à tua porta e bato. Se você abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, sentarei com você, cearei com você. Jesus não lhe obriga, não lhe impõe. Ele deixa que você o siga. E todo aquele que o Pai o enviou, ele fala, nenhum eu deixarei escapar. É a promessa dele. Então, meus queridos, que esta palavra você possa, durante a semana, refletir nessas verdades que estão aqui escritas em Mateus, nós vimos aqui capítulo 24, versículos 1 a 14. Memorize bem isso aqui, pare, olhe, escute, examine, certo? Que é muito bom quando nós paramos para refletir na palavra do Senhor, porque ela nos dá esperança, nos dá alegria em momentos como esses que estamos passando. Amém.